Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de janeiro de 2023, aniversário da cidade de São Paulo. Bolsonaro se vingou dos Yanomamis. Na Câmara, ele não conseguiu acabar com a terra indígena. Na presidência, deixou seus habitantes morrerem de fome. Essa é uma história impressionante e que revela muito sobre a alma, se é que ele tem, de Jair Bolsonaro. Note-se que ele começou sua arenga contra os indígenas há cerca de pelo menos 30 anos. Bolsonaro vivia seu primeiro ano em Brasília quando ainda o governo Fernando Collor demarcou terra Yanomami. 3 dias depois, o então deputado jovem subiu à tribuna para protestar. Essa área é a mais rica do país. Por que instituir uma reserva indígena lá? Reclamou Bolsonaro. Em tom conspiratório, naquela época, ele sustentou que os Yanomamis seriam uma ameaça à segurança nacional. Da noite para o dia, poderiam iniciar um movimento separatista. A curto prazo, essa área poderá se tornar independente e a perderemos definitivamente, fantasiou Bolsonaro. Começava ali em novembro de 1991 a cruzada de Bolsonaro contra a maior terra indígena da Amazônia. Bolsonaro tentou convencer o STF a derrubar a demarcação sem sucesso na corte e apresentou um projeto para anular o ato no Congresso. Amanhã se dirá aí que estamos massacrando os Yanomamis. Em nome dos direitos humanos, quem garante que tropas estrangeiras não vão ocupar a Amazônia discursou em 1992. Em meio ao palavrório, o deputado deixou escapar seu real objetivo: liberar a exploração predatória da floresta amazônica. Como o homem perdeu o paraíso através de uma maçã, os brasileiros vão perder o paraíso que é esse atual território. Não através de uma maçã, é lógico, mas através do nióbio, da cassiterita, do diamante, dizia Bolsonaro. A Câmara arquivou a proposta que naufragou, mas Bolsonaro insistiu em perseguir os Yanomamis. Ao longo de 7 mandatos, ele testou diferentes argumentos para depreciar os indígenas. No governo Fernando Henrique, alegou que eles seriam fantoches de ONGs controladas pela Casa Branca. Os delírios de Bolsonaro são uma coisa muito antiga e ele infectou esse gado bolsonarista com essa loucura de acreditar nessas maluquices. Na era Lula, trocou de inimigo imaginário e passou a atacar a China. A potência asiática estaria interessada em colonizar grandes espaços vazios nos confins da Amazônia. Vão lotar seus cargueiros e despejar esse excesso populacional, delirou Bolsonaro. Em 1998, o deputado chamou o exército de incompetente por não ter aniquilado os povos originários. Competente sim foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. O plano de extermínio não prosperou, mas o capitão nunca se deu por vencido. Eleito presidente, ele desmontou a FUNAI, incentivou o garimpo ilegal e deixou os indígenas morrerem de fome. Bolsonaro se vingou dos Yanomamis. E note-se que esse capítulo que eu acabei de narrar vai ser uma das partes centrais da acusação a Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia por genocídio. Esse caso Yanomami fez o que até então ninguém havia conseguido: provar uma ação genocida de Bolsonaro inquestionável. Além de todas as condenações no Brasil, ele deve ser condenado pelo TPI em Haia.
E Bolsonaro foi alertado sobre o risco de dano irreparável ao povo Yanomami. Em 17 de julho de 2020, Bolsonaro recebia um alerta internacional. O povo Yanomami vivia uma situação grave e urgente e ações teriam de ser tomadas diante do risco de danos irreparáveis aos indígenas. O alerta foi lançado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que naquele dia otorgou medidas cautelares de proteção a favor dos membros dos povos indígenas, os Yanomamis, à frente. Note, minha amiga, meu amigo, que essa é mais uma prova que se soma ao ódio antigo de Bolsonaro aos Yanomamis. Essa condenação dele pelo Tribunal Penal Internacional está parecendo mais fácil de sair do que aqui no Brasil, apesar de que não há dúvida que vai sair no Brasil. Mas está muito claro, é exatamente esse o escopo da ação do Tribunal Penal Internacional. Ele serve para isso, para esse tipo de crime. E Bolsonaro acaba de ser denunciado de uma forma que tornará inevitável a sua condenação no Tribunal Penal Internacional. A denúncia é de que a morte por desnutrição de uma criança Yanomami pode durar dias. Basta pegar uma diarreia muito forte devido à desnutrição, porque a desnutrição causa isso, e uma criança dessa morre como um passarinho em questão de poucos dias. E casa de atendimento Yanomami vira hospital improvisado em meio a casos graves de malária. Unidade em Boa Vista tem capacidade para 200 indígenas, mas atende atualmente 700. Força do SUS atua no local. O Lula está correndo atrás dessa situação herdada por agravamento ao longo do mandato de Bolsonaro. Ele literalmente agiu para dizimar os Yanomamis, assim como ele elogiou o exército, a cavalaria norte-americana, ao dizimar os índios no continente norte-americano. E os golpistas bolsonaristas parecem ainda não ter entendido que eles estão na cadeia. Eles fazem pedido de comida sem glúten, banheiro sem porta. E os 17 dias dos bolsonaristas na cadeia marcam essas atitudes malucas, para dizer o mínimo. Eles estão presos. Um relatório extenso produzido pela Defensoria Pública após visitas aos presos pelos atentados antidemocráticos mostra detalhes das celas bolsonaristas. Você está vendo esse vaso sanitário, esse banheiro? Veja, pode te parecer precário, mas os presos no Brasil costumam ter que usar um buraco no chão como banheiro. Então veja que essa gente não está entendendo o que está acontecendo com eles. E Bolsonaro pressionou o partido dele, o PL, a questionar as urnas, pedir anulação das urnas só no segundo turno, e o partido é multado em seguida pelo TSE, mas o Bolsonaro se recusou a assinar essa ação levada ao TSE, simplesmente porque ele sabia que podia dar problema. Ou seja, Bolsonaro jogou o próprio partido no fogo. E Alexandre de Moraes é alvo de 60 pedidos de impeachment no Senado. 60. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é alvo de 60 pedidos de impeachment no Senado. As representações foram apresentadas por membros da sociedade civil, deputados e senadores. E o Flávio Dino pedirá apoio de Lula a projeto que pune conteúdo terrorista nas redes. Na verdade, esse pedido do Flávio Dino faz todo sentido, mas vai ter que se defrontar com um discurso, inclusive, que seduz boa parte da esquerda, de que as redes sociais, a internet deve ser absolutamente livre para que se possa fazer ali o que se quiser, né? Essa sempre foi a posição da esquerda, mas agora vai ter que voltar para uma posição mais isenta, porque o risco que a internet
acarreta a uma nação está mais do que comprovado. E o vândalo que destruiu o relógio de Dom João VI no Planalto pode pegar até 30 anos de prisão. Esse é o limite de pena da legislação brasileira. Ninguém pode ficar mais do que 30 anos preso. Então, note-se que o caso bolsonarista é muitíssimo grave. Esse homem deve ficar 30 anos na cadeia por uma ação que levou 1 segundo. Em 1 segundo, ele cometeu um crime que vai lhe custar 30 anos da sua vida. E o Telegram está desobedecendo ordens do STF e não cumpre ordem de bloqueio à conta de Nicolas Ferreira. O aplicativo diz que a decisão de Alexandre de Moraes não é legal. O Telegram se colocou como jurista e se colocou acima da cúpula da justiça brasileira, se recusando a tomar essa ação determinada por Alexandre de Moraes. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.